Questão 50 da prova de 2022 do quadro técnico de informática da Marinha. A gente tem o seguinte: segundo Fernandes, de 2014, os processos da Information Technology Infrastructure Library, ITIL, encontram-se distribuídos entre 5 estágios. Com base nessa afirmação, assinale a opção correta. Então, primeiro, a referência que serão encontradas essas informações está em Implantando a Governança TI. Esse livro também se encontra no edital de 2023. Então, aqui é Implantando a Governança TI, da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços, edição 4. Aí, essa parte onde ele fala dos cinco estágios do ITIL aqui, essas informações elas podem ser encontradas na página 228. Ele fala lá sobre a estrutura do modelo, a visão geral e traz uma tabela para a gente. E ele explica cada um dos estágios. Então, a gente tem os estágios lá: a estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua. A estratégia de serviço ela serve para orientar a visualização do gerenciamento de serviço. Isso não somente como uma capacidade organizacional, e sim como um ativo estratégico. Então, o serviço ele passa a ser, essa estratégia de serviço passa a ser um ativo estratégico da empresa. Então, de forma resumida, assim, nesse estágio é que são definidos os serviços que a organização deseja oferecer e como esses serviços serão entregues. Então, essa é a parte onde essa estratégia será definida. Em seguida, tem o design de serviço. Então, aqui serão projetados os serviços definidos no estágio anterior. Então, quais são os serviços na primeira etapa, no segundo, como que esses serviços serão entregues. Então, ele fornece uma orientação para o desenho e desenvolvimento dos serviços e das práticas de gerenciamento de serviço. Então, em seguida, a gente tem a transição de serviço. Então, como que esses serviços serão implementados e entregues ao usuário. Então, a gente tem o levantamento dos serviços, como esses serviços serão entregues no design, e agora é a implementação desses serviços sendo entregue aos clientes, que é esse processo de transição. E depois vem a operação de serviço. Então, ela aqui é a atividade no dia a dia, realmente, a operação desses serviços, como o próprio nome diz. Depois desse processo de definição ali, de organização, de planejamento estratégico, a gente parte para a operação desses serviços. Então, isso é a parte é o estágio de operação de serviço. E, em seguida, vem o processo de melhoria contínua do serviço. Então, ele orienta, através desses princípios, a práticas e métodos de gerenciamento da qualidade do serviço. Então, ele busca sempre ali uma melhora. Aí entra aquela questão do PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act. Então, todos os serviços sendo estabelecidos nas etapas anteriores, sendo implementados na operação, e em seguida ocorre a melhoria contínua desse serviço, sempre buscando a melhoria. E tem uma tabelinha no livro que ele fala para a gente os estágios e quais são os processos necessários para implementação daquele estágio. Então, a gente tem no estágio de estratégia de serviço, a gente tem gerenciamento estratégico para o serviço de TI, gerenciamento financeiro de TI, gerenciamento do portfólio de serviços, gerenciamento da demanda e, por fim, gerenciamento do relacionamento com o negócio. Isso tudo de estratégia de serviço. No desenho de serviço, a gente tem coordenação do desenho, gerenciamento do catálogo de serviço, gerenciamento do nível de serviço, gerenciamento da capacidade, da disponibilidade, gerenciamento da continuidade do serviço, da segurança da informação e gerenciamento de fornecedores. Na transição de serviço, a gente tem planejamento e suporte à transição,
gerenciamento de mudanças, gerenciamento de ativo de serviço e da configuração, gerenciamento da liberação e distribuição, validação e teste do serviço, avaliação de mudanças e gerenciamento de conhecimento. Na operação, a gente tem o gerenciamento de evento, gerenciamento de incidente, cumprimento de requisições, gerenciamento de problemas e gerenciamento de do acesso. E por fim, no processo de melhoria, ele ocorre aqui em 7 passos. Mas enfim, dentro de cada estágio existem processos para a implementação daquele estágio. E ele pergunta aqui para a gente, os processos de gerenciamento da demanda e gerenciamento da capacidade pertencem ao estágio de desenho de serviço e estratégia de serviço. E essa está incorreta porque o gerenciamento da demanda ela está dentro somente da estratégia de serviço, como eu citei anteriormente. Os processos de gerenciamento de mudança e gerenciamento de eventos pertencem aos estágios operação de serviço e melhoria contínua. E nesse caso aqui, o gerenciamento de mudança ele se encontra no estágio de transição de serviço. Então também está incorreto. Os processos de gerenciamento do conhecimento e gerenciamento de fornecedor pertencem aos estágios transição de serviço e desenho de serviço, respectivamente. Então vamos lá, gerenciamento do conhecimento. Isso aqui faz parte da transição de serviço e não está correto, na verdade está correto. Então, gerenciamento do conhecimento está na transição do serviço, ok. E o gerenciamento de fornecedores está no desenho de serviço, respectivamente. Então, essa alternativa aqui está correta. Então, só para a gente continuar aqui, ele fala que os processos de gerenciamento do acesso e gerenciamento de eventos pertencem aos estágios operação de serviço e estratégia de serviço. Então, gerenciamento do acesso, ele faz parte da operação de serviço, ok. E gerenciamento de eventos faz parte também da operação de serviço e não da estratégia do serviço. Então, essa aqui está incorreta por isso. Os processos de gerenciamento do portfólio de serviço e gerenciamento do nível de serviço pertencem ao estágio de melhoria contínua de serviço e operação de serviço, respectivamente. Então, aqui, gerenciamento do portfólio de serviço, ela faz parte do estágio de estratégia de serviço. E não aqui é o processo de melhoria contínua, tá? Também a alternativa está incorreta. Então, a alternativa correta é a letra C. Se vocês olharem lá na página 230 do livro, vocês vão achar o quadrinho em que relaciona os estágios com os processos relacionados a esses estágios, que tem aqui a resposta para essas alternativas aqui.